E se alguém cometesse um crime sem a menor ideia de que estava fazendo isso? Parece coisa de filme, né? Mas no direito penal isso é muito real e tem nome: erro de tipo. Hoje a gente vai mergulhar nesse conceito que é fascinante, onde um simples engano sobre a realidade pode literalmente mudar tudo. Essa é a grande questão. O que a lei faz quando uma ação, que objetivamente é um crime, nasce de uma percepção totalmente errada da realidade? A resposta para isso, olha, revela um dos princípios mais importantes de como a justiça penal realmente funciona. Para a gente conseguir entender o que é o erro, primeiro a gente precisa dominar os dois estados da mente que o direito penal sempre analisa: o dolo e a culpa. Eles são, assim, a base de tudo. Primeiro vamos falar do dolo. Pensa nele como a intenção direta. É quando a pessoa age querendo um resultado específico. Mas, e aqui está o pulo do gato, também é dolo quando a pessoa não quer diretamente o resultado, mas ela prevê que ele pode acontecer e pensa algo como: se acontecer, tudo bem. Ela aceita o risco e age mesmo assim. Do outro lado, a gente tem a culpa. Aqui não existe a menor vontade de produzir o resultado criminoso. O dano acontece por um descuido, seja por imprudência, tipo correr demais com o carro, negligência, como não fazer a manutenção dos freios, ou imperícia, que é a falta de habilidade técnica para fazer alguma coisa. E é aqui que a análise fica bem interessante. A linha que separa o dolo eventual da culpa consciente é muito, muito tênue. Nos dois casos, a pessoa sabe que algo ruim pode acontecer. A grande diferença está na atitude mental. No dolo eventual, a pessoa basicamente pensa, dane-se e assume o risco. Já na culpa consciente, ela pensa, eu sei que isso pode acontecer, mas eu confio na minha habilidade, tenho certeza que vou conseguir evitar. Uma é aceitar o risco, a outra é uma confiança que se mostra equivocada. Com essa base de dolo e culpa bem entendida, agora a gente pode trazer a grande virada da nossa história: o erro de tipo. É aqui que a percepção de uma pessoa sobre o mundo real simplesmente não bate com os fatos. Então o ponto central é esse. O erro de tipo acontece quando alguém se engana sobre um fato, sobre um elemento que compõe o crime. Não é um erro sobre a lei, do tipo, eu não sabia que isso era proibido. Não. É um erro sobre a realidade. A pessoa de fato não tem consciência do que está fazendo. Para isso ficar bem claro, vamos usar uma analogia do dia a dia. Pensa na cena. Alguém está na cozinha, tudo empolgado para fazer um bolo. A receita pede açúcar. A pessoa vai até o armário e pega aquele pote que sempre foi, para ela, o açucareiro. Só que, sem que ela soubesse, alguém trocou o conteúdo. Era sal. A intenção era uma, adoçar o bolo. Mas a realidade dos fatos era outra, bem mais salgada. A ação de pegar o pote foi voluntária, mas a percepção sobre o que tinha dentro estava errada. Isso, na essência, é o erro de tipo. Agora, vamos sair da cozinha e ir para um cenário clássico do direito penal que ilustra isso perfeitamente. Imagine um caçador experiente, no meio da floresta, totalmente focado na sua atividade. De repente, ele escuta um barulho, um farfalhar de folhas. Observa um movimento mais brusco atrás de um arbusto. Toda a experiência dele, todo o instinto diz que é um animal, o tipo de caça que ele está procurando. Com essa certeza formada na mente dele de que se trata de um animal, ele mira com cuidado e dispara. A intenção dele é clara: abater uma caça. E aqui vem um momento trágico. Ao se aproximar do local do disparo, ele descobre que não era um animal. Era outra pessoa que estava na mata. A realidade era completamente diferente da que ele percebeu. E agora? O que acontece? Ele cometeu um homicídio? Para responder essa pergunta, a gente entra na primeira grande categoria de erro. É o tipo de erro que pode, e muitas vezes muda, o jogo todo, o chamado erro essencial. O erro do caçador é considerado essencial porque atinge um elemento fundamental do crime de homicídio: matar alguém. Ele não sabia que estava atirando em alguém, uma pessoa. Ele pensava que era um animal. Por causa disso, a consequência legal é imediata e absoluta. O dolo, a intenção de matar uma pessoa, é completamente excluído. Não há como punir essa pessoa por homicídio doloso. Certo. Então, se não tem dolo, como a justiça decide o destino do caçador? A análise segue um passo a passo. Primeiro, já sabemos, o dolo está fora. A segunda pergunta é a chave de tudo. Esse erro podia ter sido evitado? Se a resposta for sim, ou seja, se ele foi um pouco descuidado, ele responderá por homicídio culposo. Mas, se o erro foi inevitável, algo que qualquer pessoa naquela mesma situação também cometeria, então a culpa também é excluída. E sem dolo e sem culpa, não há crime.
Mas olha só, nem todo erro tem esse poder todo de mudar o resultado. Existem enganos que, para a lei, são irrelevantes. São chamados erros acidentais. Vamos ver os tipos. No erro sobre a pessoa, alguém quer matar B, mas se confunde e mata o irmão gêmeo dele. A intenção de matar uma pessoa existia, então o erro é irrelevante. No erro sobre o objeto, a pessoa furta uma réplica achando que é um Rolex de verdade. A intenção de furtar estava lá. E no erro da execução, a pessoa tira em A, mas tem uma mira ruim e acerta B. Em todos esses casos, a vontade criminosa inicial se concretizou. Por isso, a lei considera o engano acidental e pune a pessoa como se ela tivesse acertado o alvo que queria desde o início. Chegamos então ao final da nossa análise, onde a gente consegue juntar todas as peças. O que esse estudo todo sobre o erro de tipo realmente nos ensina sobre a justiça? Toda essa doutrina, desde o exemplo do caçador até o do ladrão do falso Rolex, nos leva a uma conclusão muito profunda sobre o que o direito penal realmente se importa em punir. O próprio texto da lei, lá no artigo 20 do Código Penal, resume tudo. Ele diz: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo. A lei coloca a percepção da realidade que a pessoa tinha no centro de toda análise. E a grande lição é esta: o sistema de justiça criminal está fundamentalmente interessado em julgar e punir a intenção, a vontade dirigida para o crime. O resultado trágico por si só não é suficiente se ele for fruto de um engano genuíno sobre a realidade dos fatos. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. No final das contas, o que é mais justo? Sermos julgados estritamente pelas consequências dos nossos atos ou pela intenção e pela realidade que existia na nossa mente no momento em que agimos? O erro de tipo nos mostra que, para nossa lei, a segunda opção é a que prevalece.